Deixa eu só trazer atendimento. uma outra informação importante aqui pra gente, porque naquela noite que a gente está tratando aqui do dia 7 de março, o Jairinho e a Monique alegaram estar assistindo Netflix no quarto de hóspedes. Posteriormente, descobriu-se que a conta sequer foi acessada naquele dia, a da Netflix. Por volta das 4 horas da manhã, a Monique desce no elevador com o Henry desacordado no colo. As imagens são muito fortes e há quem acredite que o menino já estava morto. O Jairinho fez uma respiração boca a boca de uma forma errada ali no elevador, embora ele fosse médico, e insistiu que o garoto estava respirando. A versão oficial do que havia acontecido era de uma queda da cama. Agora, esse negócio na Netflix chama atenção também, né, Isso cara? realmente está Porque no é o processo. seguinte, se eles disseram que estava no quarto dos hóspedes assistindo Netflix e não estavam, eles estão mentindo, correto? O que o delegado fez? O delegado pediu absolutamente quebra de sigilo de tudo. Telefônico, pediu quebra de sigilo de contas, né, do streaming. Ele foi se cercando ali de muitas informações para ter o convencimento dele ali. Uma das questões que eu não consigo entender até hoje, ele pediu, olha só, ele pediu quebra de sigilo do streaming. Por que é que ele não pediu para levar os equipamentos aonde o Henry estava ligado? Porque a gente tem ali uma cena. Então, você leva aqui. Você não tem o laudo, você perdeu? Vamos levar, porque tem 96 horas de logs dentro desses aparelhos. E você vai assistir Netflix no quarto dos hóspedes? Enfim. Estranho isso aí, com sala, com quarto. Que tava... Enfim, tem acho que uma cama ali, né? Então, por isso que eles... Estranho, hein? Enfim, mas tem uma inconsistência, porque a Netflix vai devolver. Isso está no processo, tá, gente? Isso é verdade. E diz que não teve acesso naquele dia. Ninguém acessou a Netflix. Então, que Netflix que ela estava assistindo, né? Não era na conta com a qual ela disse que usava. É tudo isso, né? É uma opinião apenas, assim. Eu acredito que exista uma associação entre o padrasto, o Jairinho, e o hospital. Eu acredito que tenha acontecido alguma coisa em casa em relação a ele e não tenha sido relatado na entrada do hospital e pode ter acontecido um erro médico, uma negligência médica, e aí a gente precisa meio que entender melhor tudo isso. Existem no processo registros de conversas do Jairinho com o diretor do Barrador. Sim. E pedidos, inclusive, do próprio Jairinho para que o menino não fosse encaminhado ao IML. Sim, certo? existe. Isso é muito importante na construção mesmo de uma sentença. É muito importante e, de novo, ele pode querer o que ele quiser, né? Pode querer dar a carteirada que ele bem entender. Mas existe ali protocolos e procedimentos. Então, entrou em parada cardiorrespiratória dentro do hospital, o hospital vai mandar o Henry ou qualquer pessoa tem que investigar por que essa pessoa chegou com parada cardiorrespiratória. Olha que coisa, isso é muito importante. Desde que a investigação seja feita no IML. Aí é que eu vou jogar de novo aqui mais uma dúvida na cabeça de vocês. Essa investigação foi feita da forma correta? Eu entendo que não. Porque a gente vai ter ali... O que existe no processo? Foi feita errada ou manipulada? Eu prefiro... Polêmica. Eu vou trazendo aqui... Mas é um bom questionamento. Algumas coisas para vocês pensarem aqui junto comigo, tá? Então, o que acontece? O que vocês viram ontem, que era aquele raio-x, demorou 6 meses para entrar no processo. E por que ele vai entrar no processo? Porque quando um corpo sai do hospital para o IML, ele vai acompanhado de um formulário. E esse formulário, então, foi o corpinho do menino junto com o formulário, que está no processo e daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Nós vamos mostrar imagens que a Carla separou para a gente. O que acontece? Está escrito lá o que aconteceu. Olha, foi feito um raio-x, tem aqui um pneumotórax, blá, blá, blá. Então, eles... Aí, somente lá na frente, depois que isso está escrito, do Barrador para o IML, do Rio de Janeiro. Aonde está esse raio-x? Porque esse raio-x não foi acompanhado, ninguém entregava esse raio-x. A juíza mandou judicializar o Barrador e falou, entregue este raio-x. Eu quero esse raio-x, porque para comprovar esse pneumotórax. Aí, quando ele vai entrar no IML, veja só, um pneumotórax, gente, é um achado muito importante. O que o legista é?
o investigador da morte. Ele vai investigar a causa da morte daquela determinada pessoa. E ele não vai constatar esse pneumotórax, entende? Então, sai o barra DORA que informa e o IML ignora. E aí, de novo, um pneumotórax é algo gravíssimo, tá? Ele causa morte. Mas, ao mesmo tempo, no IML, o que o legista vai achar? Uma lesão na cabeça, com um edema. Ou seja, ele, de alguma forma, ele machucou a cabeça. Tá? Então, teve um impacto. Ele vai dizer, aí o legista, qual é a causa da morte? Né? Laceração hepática, grau 2. Nós temos 6 graus de laceração hepática. O 2 não mata. É como se fosse um corte de 3 centímetros. Eu estou tá? intrigado, e aí depois a gente pode até se aprofundar nisso, no claro. movimento que foi feito de ressuscitação, porque Sim. não é um movimento, não pensem que esse movimento de ressuscitação é um É- negócio tranquilo. Tem Foram gente- 2 horas de processo da galera lá, Isso. pá, E não pá, é no só moleque. isso. Tem gente que, por Pesado. exemplo, para adultos, eu já até conversando com médicos, né? Tem gente que quebra aqui Pesado. o externo. Não é mole não, Dependendo gente. da força. Para uma criança da idade do Henry, É. a força que tem que ser aplicada é de 4 a 5 centímetros. Então, quer dizer, quando posso fazer Por aqui? favor. Então, eles vão fazer, né? Tem uma junção da mão e tem um jeito de apertar. Não é Meu, colocar pesado. muita força ou pouca força. E o que é isso? Isso é interessante porque me lembrei muito outro dia, até do Diogo da Luz, porque os pilotos precisam passar por reciclagem, lembra? Sim. Os médicos socorristas, esses que atendem pronto-socorro, Mesma coisa. os que atendem no SAMU, precisam E não passar passar. por reciclagem. Carlinha. Porque a gente perde a mão. Acho que o Fefe tá querendo fazer alguma pergunta, não é, Faça. Fê? Na verdade, Carlinhos, não é nem uma pergunta. É assim, na verdade, é uma pergunta. Esse caso lá de 2021, né? Isso. Então, assim, tá voltando agora. Então, assim, por exemplo, eu não sabia de tantos detalhes. Você já viu um caso com tanta ponta solta de ponta a ponta? Já. Porque assim, ó, porque assim, ó, Vários. você pode culpar Mas os esse pais. é forte, hein? Porque assim, ó, você pode culpar Porque os esse é pais, midiático. você pode culpar o Esse hospital, aí- você pode culpar o legista, você pode culpar o Estado, você pode culpar todo mundo. Exatamente. Eu nunca vi. Aí é a câmera que não funciona, é os pais que falam que tava vendo Exatamente. alguma coisa e não tava vendo. Aí é o menino que vomitou, não vomitou. Aí é o outro pai que fala o outro. Gente, você pode falar que todo É mundo surreal, é culpado. Fê. É surreal. É surreal, Resumindo, cara. uma mentira leva a outra mentira na vida. Porque Não, vai parecer gente, que você é eu não cultural. consigo- eu não consigo confiar em ninguém digo nesse caso. que sejam mentiras. Não É consigo. uma sucessão de trabalhos mal feitos e um tentando meio jogar o BO pro outro. Quem assistiu o Tropa de Elite, lembra do como... chegou o corpo, joga pro outro, devolve o corpo, entendeu? Tira daqui. É um querendo empurrar o BO pro outro. É, É isso aí. isso que eu sinto aqui. Isso me incomoda muito. Temos uma criança que deveria, gente, estar viva. Exatamente. Ele não tinha motivo para morrer. É isso Porque aí, Carlinhos. se ele sofreu uma queda e machucou a cabecinha, e isso sim pode ter levado a ele a vomitar. Sim. E aí tem uma sucessão de... A gente vai trazendo mais para frente. Eu vou até pedir para fazer uma arte para vocês entenderem. O hospital tinha que ter dado o atendimento correto. Quando o legista fala, olha... temos aqui um volume, uma laceração hepática grau 2, não vai causar um grande volume sanguíneo aqui Sim. no abdômen. E, de novo, se o legista está falando isso, como é que o hospital não viu? Você entende? Porque o hospital Não, também estranho. que tem... Papo estranho, aí ponta solta. Você pergunta, mas ele mediu a quantidade de sangue? Porque são coisas que você tem que medir. Você mede os órgãos, né? E aí Você não mede- mediram, né? Não. É. Então, vocês entendem que tudo isso Cavalo. deixa muitos problemas. Deixa eu só comentar.